A intuição do tema me surgiu enquanto eu estava fazendo Evangelho no Lar. Então, no instante que eu mencionei sobre isso em casa, eu já escutei nos meus ouvidos. Esse é o tema, é disso que você vai falar. Então, eu confiei cegamente e eu peço que todos escutem com muito carinho, com muita atenção, porque normalmente o que acontece? Nós colocamos armaduras em nós. A tendência é que a gente coloque armaduras para se defender, é uma ferramenta da nossa mente para nos defender. Mas a intenção aqui é justamente trazer para a sua vida, para os seus problemas, para as suas dificuldades e buscar as soluções diante de cada informação, de cada insight, de cada intuição que for vindo, tá? Eu vou fazer toda a explanação do que eu preparei para vocês. E eu peço que no final, tudo que tiver de dúvidas, de comentários, a gente entre nessa discussão. Então, vão guardando o que vocês querem perguntar, ou falar, ou contribuir, que no final eu vou abrir esse espaço. Por que eu faço isso? É a primeira vez que eu estou palestrando, então, logicamente, eu estou nervosa. E se ficar interrompendo, cortando, eu vou perder a minha linha de raciocínio. Então, para que eu consiga passar toda a mensagem que me foi passado nesse período de preparação, eu prefiro fazer assim, tá certo? Eu trouxe como base o Livro dos Espíritos, então todo o meu estudo está baseado aqui, tá? Claro que já tenho uma longa carga de informações. Eu estudei 2 anos em Jaraguá, já assisti diversas palestras, então foi nisso que eu me amparei para poder montar isso aqui para vocês, tá? Então, para início, eu quero trazer o que são os problemas. O que são as provas? O que são as expiações? O que são as dores, os sofrimentos? Porque às vezes fala em problema, a gente pensa em algo grande, numa perda de trabalho, numa morte de um ente querido, ou numa dívida, de repente, né? A gente pensa em coisas grandes que realmente incomodam. Mas como problemas, como dificuldades, problemas são tudo aquilo que tiram a nossa paz. Então pode ser uma conversa com alguém que você ama que te incomodou. É um problema, porque está na tua mente, está te baixando a vibração. Problema pode ser aquilo que aconteceu e você não gostou que aconteceu, que você queria ter sido diferente, que você queria ter pensado, agido, falado diferente. Isso pode ser um problema também, porque às vezes aquela culpa gera em nós um trauma, uma marca. E muitas vezes a gente antecipa problemas ou a gente dificulta as nossas próprias ações baseado em coisas que nós fizemos errado. Só que os nossos erros, as nossas falhas, os problemas são o quê? São oportunidades para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Então, quando acontece qualquer coisa errada, a gente tem que olhar para isso como forma de aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Só que essa culpa, essa autocrítica já vem desde pequeno. Quando a criança vai lá e cai e a gente briga com aquela criança. Ah, mas você está correndo, vai cair mesmo. Ou quando um amiguinho brigou com a amiguinha, o irmão brigou com a irmã. Não, você não pode fazer isso, você está errado. É a nossa tendência. Então, a gente cresceu dessa forma, sendo punido, sendo cobrado por todos os nossos erros. Só que nós somos seres humanos. E como seres humanos, todos erramos. Então, se a gente continuar se cobrando, se culpando, ou não querendo olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, a gente vai fazer o quê? Vai travar. Vai se impedir de crescer, vai se impedir de evoluir, vai se impedir de alcançar, de repente, grandes objetivos. Ou pequenos, ou enfim, cada um tem o seu sonho. Grande ou pequeno, é o sonho de cada um, é o objetivo de cada um. É aquele quentinho no coração que todos queremos e merecemos. O merecimento. Nós somos todos filhos de Deus e como um pai que ama,
Ele não quer ninguém sofrendo, ninguém com buraco no peito, ninguém com vazio existencial. E a gente se coloca nesse lugar. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de vazio, mas não é o que Deus quer para nós. Ele não quer nos julgar, nos culpar. E aqui, agora eu vou amparando as minhas falas com a palavra, certo? E aqui na questão 920, a pergunta feita é: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Então, existe isso de felicidade completa? Para nós aqui encarnados, a resposta é não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quando se pode ser sobre a terra. Então, quer dizer, nós estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola. Então, obviamente, vai ter problemas, vai ter dificuldades, vão ter situações. E muitas vezes essas situações são pedidas por nós. Lá no nosso plano reencarnatório, lá no mundo espiritual, antes de a gente vir, a gente pediu muitas coisas. Muitas dificuldades, muitos problemas. E daí chega aqui, a gente sofre com isso. Por quê? Porque a gente não lembra, a gente não sabe. Mas é por isso que nós temos o amparo da espiritualidade, dos livros, dos estudos. É por isso que a gente faz isso aqui. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente estuda. Para a gente ir aprendendo. É como o pai que ensina, o pai que educa. Então a palavra é uma das ferramentas que Jesus, que Deus, que os mestres deixaram para a gente. Então a gente já sabe que não tem a felicidade plena enquanto estamos aqui encarnados, mas depende de nós ser o mais feliz quanto pudermos ser. Já na questão 931, tem a seguinte pergunta: por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? E a resposta é: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Boa noite. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem. Quando a gente faz a morada do bem? Quando a gente olha para as situações com resiliência, com entendimento, com amorosidade. Quando a gente se olha em primeiro lugar com esse amor. Quando a gente se aceita como a gente é. E, consequentemente, a gente começa a repassar para os outros esse amor e essa aceitação. Porque a partir do momento que eu não me aceito como eu sou, como eu vou aceitar o meu próximo? A partir do momento que eu não me amo verdadeiramente, como eu vou amar o meu próximo? Então, tudo começa em nós, em primeiro lugar. Então, quando o homem, quando cada um de nós fizermos a morada do bem e dos bons espíritos, porque aqui também fala que a gente sintoniza por vibração. Então, quanto melhor a nossa vibração, quanto mais amor a gente vibrar, quanto mais caridade, entendimento, paciência, quanto mais coisas boas a gente emitir, emanar, vibrar, melhor a gente vai conseguir sintonizar com nossos mentores. Ou aí sim a gente vai conseguir sintonizar com eles. Porque às vezes o que nos afasta, o que nos impede de ouvir realmente os ensinamentos ou as intuições, é justamente essa diferença de vibração. Porque se a gente está numa vibração muito diferente deles, como é que a gente vai conseguir escutar? Ou como eles vão conseguir nos passar essa mensagem? Não vai, porque não ressoa. Então, a importância de vibrar, de emanar, de se cuidar, de se amar, já entra
até no nosso trabalho aqui, na mediunidade, nas nossas intuições, nas dificuldades. Na questão 924, eu quero trazer um pouco sobre o propósito dos problemas. Então vem uma pergunta. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? E a resposta é: ele deve então se resignar e os suportar sem murmurar, se quer progredir, mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor se faz o que é preciso para obter. Então a pergunta foi: se não tem como, né? Se até o homem mais justo, por quê? Que até o homem mais justo recebe essas influências, recebe essas cargas, esses pesos, esses males. E aqui fala: ele deve então se resignar e suportar sem murmurar. Porque a gente sabe também que nem tudo que a gente está passando aqui, hoje, aqui agora, é de agora. Muitas coisas que a gente passa, muitos problemas, muitas dificuldades, de repente a situação que a gente veio, a família que a gente veio, não são coisas de agora. São de situações passadas. São dívidas passadas que a gente precisa acertar, que a gente precisa aprender. Então, a partir do momento que a gente passa pelos problemas, pelas dificuldades, sem murmurar, sem reclamar, sem se vitimizar, a gente vai estar cumprindo a missão. Não é querer não passar problemas. Não é pedir para Deus: tira os problemas de mim. Mas é pedir para Deus: me ensina a ser resiliente. Me ensina a passar por tudo isso da melhor forma. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência. O que ele nos diz? Que a espiritualidade está conosco, o amparo está conosco. Nós estamos amparados, independente do tamanho do problema, independente do tamanho da situação, independente se a gente erra ou não erra, se a gente é pecador ou não é, porque todos somos, né? Não tem a opção não ser. Todos somos. Então, independente do tamanho do erro, do pecado, a partir do momento que a gente ora com fé, que a gente pede, que a gente está com a nossa espiritualidade, está pedindo e buscando, eles não vão nos desamparar. Agora eu vou para a questão 933. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno? O que diz? Nós, muitas vezes, transformamos inconscientemente, porque, claro que ninguém quer transformar a sua vida no inferno, mas muitas vezes a gente caçou aquele problema. Muitas vezes, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa negatividade, a gente acaba aproximando os problemas, as dificuldades da gente. Então, se a gente olhar com muita cautela, com muita atenção para cada um dos nossos problemas, a gente pode tirar muitas lições e, ao mesmo tempo, encontrar muitas respostas do porquê isso ali está ali, por que isso está na minha vida, né? E como encarar os problemas de forma positiva, como oportunidade? É olhar para eles
é olhar para eles como uma oportunidade de evolução, como uma oportunidade de ser melhor, de se corrigir, de enxergar, através às vezes de um tombo, de um problema, a gente enxerga o nosso erro. E ali a gente tem a oportunidade de se consertar, de fazer diferente. Na questão 937, fala sobre as decepções. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? E aqui fala, a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado e tratado de velhaco e impostor. E não vos espanteis que assim seja em relação a vós, que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa neste mundo, e não olheis o que dizem sobre ele e os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Olha que forte isso. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Quantas vezes a gente já não falou assim? Nossa, mas eu fiz tudo o que eu pude por aquela pessoa e ela não reconheceu. Quantas vezes a gente não ouviu? Ou às vezes os nossos pais, nossa mãe, falando, eu faço tudo por você e você não reconhece. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, faço tudo por você e você não reconhece. E olha que forte está falando aqui. É uma prova. O quanto a gente consegue continuar fazendo bem, mesmo quando as pessoas não são bondosas conosco. É um desafio? É um grande desafio para todos. A gente faz o bem para nós mesmos. Exato. A gente faz o bem para nós mesmos e baseado no aprendizado que veio de Jesus, num exemplo que veio de Jesus, porque ele fez o bem independente. Ele sabia que ia ser crucificado e mesmo assim ele continuou amando a todos. Ele seguiu o propósito, porque ele sabia que tinha um propósito, que a dor ia ser momentânea e que tinha um propósito, assim como são as nossas dores. Assim como são as barreiras que aparecem todos os dias na nossa vida. Tudo tem um propósito, nada vem por acaso, nada vem porque é injustiça, ou porque eu sou um coitado, ou porque Deus esqueceu de mim. Não, é justamente porque Deus nos ama. É justamente porque Deus quer que a gente se torne cada vez melhores que vêm as dificuldades, que vêm os problemas. Porque assim a gente tem essa oportunidade de evoluir e de continuar no nosso caminho, porque a nossa vida não começou aqui. Aqui é apenas uma transição. É como se fosse um ano letivo da escola, que conforme a gente passa, a gente vai evoluindo. Então, tudo que a gente passa aqui tem o seu propósito. E ao invés de reclamar, de murmurar, de se queixar, é procurar as soluções. Como eu posso solucionar? O que eu posso fazer? E agir. Agora, se não tem nada ao meu alcance, se o que está acontecendo comigo não está ao meu alcance, eu não tenho nada para fazer, então é porque eu preciso passar por aquilo. E a gente deve passar com fé, com confiança, com amor. Na questão 960, cadê aqui? Ele fala assim: de onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? E a resposta é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutar bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríamos melhor. Então é olhar
e ouvir a voz que nos fala. Às vezes essa voz é o nosso eu interior, é o nosso espírito, nossos mentores que sabem que a gente veio passar por aqui. Então, eu trago a analogia da porta larga e da porta estreita. Às vezes a porta larga é muito mais fácil, mas não é aquilo que vai trazer um grande aprendizado. Então a gente passa pela porta estreita para que a gente tenha esses aprendizados, para que a gente venha realmente cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não nos pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim é em tudo. Então, ele não vem nos punir diretamente. Ele deixou as leis. As leis divinas vêm para que tudo seja justo. Para que tudo venha a ser justo com cada um, segundo as suas ações. E para finalizar, eu quero deixar uma tarefa de casa para cada um. Se possível ainda hoje, enquanto está fresco na memória, chegue em casa e anota quais são os problemas de cada um de vocês, quais são as dificuldades de cada um de vocês, o que realmente está incomodando nesse momento, hoje, aqui e agora, olhando para a vida de cada um, o que está incomodando. E reflete sobre isso. Pede orientação, a prece. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre a prece? O tamanho da importância e da força da prece. Então, peçam como solucionar esses problemas, como ser mais resilientes. E escutem, como falou aqui numa das respostas, escutai a voz interior, escutai a intuição. E ora, busca uma resposta, uma solução, uma saída. E se não houver saída, resiliência. Que aqui falou, não murmurais, certo? Que a esperança nos guie, que a fé nos fortaleça e o amor nos inspire a enfrentar os obstáculos da vida com coragem e determinação, sabendo que somos amparados por forças maiores.